Então, vamos ler hoje Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14. O som tá legal aí? Tá bom? Evangelho de Lucas, capítulo 14. Vamos ler dos versículos de 25 em diante. Eu não vou demorar muito, tá bom? Só umas 2 horas, que eu sei que você hoje tem compromisso aí com quem tem aí sua mãe e vai passar um tempo, então não vai passar, serão mais do que 2 horas. Lucas 14, versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: uma grande multidão o acompanhava. E ele, voltando-se na direção dela, disse: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Ou qual é o rei que, antes de entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se os 10.000 pode ir ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Mas pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Assim, todo aquele que dentre vós que não renuncia a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se torna insípido, com que há de se, como restaurar o sabor? Não serve nem para terra, nem para adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, esse texto, e a ênfase que eu quero aqui destacar, ou dar, se encontra naquilo que a gente chama de parábola do construtor. Em muitas versões, construtor de uma torre. E nessa outra parábola, dentro do mesmo contexto, a gente tem 2 parábolas de um rei que vai ao encontro de um outro com o seu exército a fim de guerrear, a fim de, quem sabe, pensando nisso, manter o seu povo seguro. Então, nesses 2 textos, que muitas vezes, por causa da ideia de cálculo, por causa da ideia de prever custos, muitas vezes o texto é usado simplesmente para falar e nos ensinar acerca de nossos custos, nossos projetos. Você já deve ter, em algum momento da sua vida, ter parado para calcular custos. Por exemplo, aqui quem já fez uma faculdade, em algum momento, ou está fazendo uma faculdade, em algum momento você parou e avaliou: bom, quero fazer esse curso. Quanto tempo dura esse curso? Qual é o custo que esse curso vai ter? Quanto tempo do meu tempo eu vou precisar investir para que a gente faça isso de uma maneira, tenha uma boa formação? Então você para e avalia. Normalmente a gente faz isso diante dos nossos projetos pessoais. Aquela tão sonhada viagem, quanto vai custar? Quanto tempo eu vou poder passar lá com os meus filhos, com a minha família? O que eu preciso? Será que o dinheiro que eu tenho dá para tudo aquilo que eu estou almejando? Ou você pode pensar, ou já pensou em algum momento, aquela ideia da casa própria.
eu talvez não tenha, o brasileiro quase, a maioria das pessoas não pode comprar à vista uma casa. E aí o que eles fazem? Bom, vão se submeter a um financiamento. Pode ser também um financiamento de um carro. Enfim, ideias de projetos pessoais. Está no 16, Sérgio. E quando isso acontece, você senta, calcula, avalia. Muitas vezes você dá passos para trás, porque você vê que naquele momento não é o melhor momento para você tomar aquela decisão. O fato é que você não pode ficar neutro. Você precisa decidir. Você precisa avaliar. E aqui, o que Jesus está propondo, não necessariamente o que ele está propondo está relacionado aos nossos projetos pessoais. Jesus está dizendo que quando eu e você, uma vez chamados por ele e decidindo entrar na empreitada dele, nós precisamos também avaliar com toda a honestidade do mundo quais são as consequências de viver como seguidor de Jesus, ser um discípulo de Jesus. Então, embora o texto muitas vezes seja utilizado para a gente falar de cálculos pessoais, quanto custa, temos que planejar, e temos mesmo, mas a ênfase aqui, o que está aqui sendo destacado diz respeito não ao meu e ao seu projeto pessoal, mas um projeto estabelecido, planejado, pensado pelo próprio Jesus. Quanto custa seguir Jesus? E aqui não necessariamente esse custo está relacionado a custo financeiro, mas quais são as implicações? Quais são as consequências? Por que eu devo, e se devo, de que maneira me envolvo com Jesus? E aí no versículo de número 25, o texto nos diz que uma grande multidão acompanhava. Então qual é a ideia? Jesus está falando não para um grupo seleto de pessoas, não para pessoas tão próximas, mas tanto para os mais próximos, mas para muita gente. E no meio dessa muita gente aí, existiam pessoas que, apesar de estarem próximos do ponto de vista físico, estão ali, são parte da plateia, são parte de pessoas que estão ouvindo Jesus, mas muitos deles estão distantes, não estão distantes fisicamente, mas estão distantes do ideal de Jesus. Essa palavra que Jesus profere aqui, ele faz isso no momento em que ele está se dirigindo da Galileia para Jerusalém. O que está na cabeça de Jesus ao sair da Galileia em direção a Jerusalém? Ele está saindo da Galileia para Jerusalém para que seus planos se cumpram, para que tudo aquilo que foi dito antecipadamente pelos profetas, tudo aquilo que foi ensinado, tudo aquilo que o povo ansiava, ou parte do povo ansiava, se cumpra na sua pessoa em Jerusalém. E o que a multidão que o acompanha tem em mente? Bom, como eu já disse algumas vezes, e vou aqui repetir, o que eles desejavam, muitos deles, era acompanhar Jesus e o enxergavam como uma espécie de homem que iria governar. Ao chegar em Jerusalém, o reino de Deus vai se estabelecer. Ele está criando aqui condições, ele está criando aqui uma situação que vai angariando aqui pessoas, vai fazendo com que a soma de pessoas aumente, na cabeça de muita gente. Talvez a ideia fosse, quando a gente chegar em Jerusalém, nós vamos tomar na base da força, porque Jerusalém é o grande centro espiritual, mas também tem a ver com a questão das classes dominantes.
e eles estão ali debaixo do governo romano. Então, talvez os nossos sonhos possam se realizar, se concretizar o dia que Jesus entrar ali e for coroado como rei. Que tipo de rei? Um rei terreno, um governante terreno. Lembra que essa, em grande parte, é a ideia que se tem na cabeça de muitos judeus? É isso. O Messias forte, o Messias bélico, o Messias que vai governar com sua mão poderosa e vai destronar Roma e se sentar no trono, que é dele. E nunca mais seremos julgados por ninguém, ou viveremos subjugados, oprimidos pela mão de outros governos. Então muita gente está seguindo Jesus com essa expectativa. Agora faz um exercício comigo. Jesus está falando para essas pessoas, vem caminhando nessa jornada da Galiléia para Jerusalém, e no meio do caminho, para aquela multidão, sem que elas talvez imaginassem aquilo, Jesus para e diz: olha só, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Muito provavelmente percebendo as intenções, os intentos dos corações que ali estavam, os anseios daquelas pessoas. Jesus para e diz: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Antes de falar da parábola propriamente, ele faz aqui afirmações chocantes. Chocantes para eles e continuam a chocar muita gente em nossos dias. Porque ele vai dizer o seguinte, verso 26, se alguém vier a mim e amar pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Muita gente usa esse texto, esse único versículo, para colocar fogo no parquinho entre os familiares. Se me aborrecer, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, aleluia, não tem papo, o papo é reto. E aí o camarada então passa a nutrir uma ideia de relação belicosa, agressiva. E Jesus em momento nenhum tensiona esse tipo de ideia, não é da natureza de Jesus. Em outros momentos ele vai dizer, citando inclusive o 5º mandamento, ama o teu pai e tua mãe, honra o teu pai e tua mãe. Então a intenção de Jesus em nenhum momento é colocar fogo no parquinho, nas relações humanas, tampouco nos laços mais próximos, entre pai, mãe, filhos, irmãos e irmãs. O que tem de gente ensinando que é assim que deve ser, não está no gibi. Jesus não é isso que ele quer dizer. Não se explica um texto bíblico, embora possa parecer paradoxal, de maneira contraditória. Aqui ele fala assim, em outro momento ele diz honra. O que ele está querendo dizer simplesmente aqui, o princípio é, nem pai, nem mãe, nem parentes mais chegados, nem mesmo a sua própria vida merece a devoção em comparação a ele, que ele merece. Ele não quer competir. Porque ele está dizendo o seguinte, a lógica do evangelho é perder para ganhar. Ele está dizendo o seguinte, se você decidir confiar, e eu diria até, usando aqui uma expressão, apostar todas as fichas em mim, o que vai acontecer? Aparentemente parece que você está perdendo, mas você vai ganhar, e todos aqueles a quem você ama ganham junto, porque ele está dizendo, o sentido último da nossa existência não está naqueles que são limitados, relativos, como eu e você, mas se eu direcionar a minha vida para esse ser absoluto, eu facilito a minha vida, eu viabilizo a minha vida e vou viabilizar a vida de quem está ao meu redor. Então não tem nada a ver com competição. Ele não está dizendo aqui, colocando você entre a cruz e a espada, dizendo, abandona o teu pai, abandona a tua mãe, tenha
uma espécie de relação rixosa com eles. Não, ele está dizendo o seguinte: para que nada disso que eu acabei de dizer ocorra, você tem que fazer dele, ou dar a ele, se dedicar a ele de uma maneira totalmente agir na direção dele de uma maneira desprendida. Nem pai nem mãe podem nos prender nesse sentido, nem outra coisa, nem a própria vida. Talvez isso explique porque os nossos projetos pessoais muitas vezes não chegam ao fim, porque são eles que movem a nossa existência. O que Jesus está dizendo é: o que deve mover a existência de cada um de vocês não é o sonho de me ver coroado como rei, governante terreno simplesmente. Eu não abraço o seu projeto. Às vezes a gente pensa assim: Senhor, abraça a minha causa. Eu diria até que ele faz isso quando essa causa está alinhada com a causa dele. Mas se inverte muito o princípio quando, na verdade, a maneira de conduzir a nossa vida deve ser a partir das causas dele. Tudo bem? Tranquilo? É isso que Jesus está dizendo. Aborrecer pai e mãe, em outras versões, simplesmente não significa deixá-los zangado. Quer dizer, simplesmente, ame mais a mim. E amando mais a Ele, as relações, elas serão mais bem experimentadas, mais bem vividas, mais prósperas. Então é importante a gente entender isso aqui. Talvez um bom exemplo que a gente encontre desse tipo de dinâmica esteja lá no exemplo de Abraão. Ele renunciou o que era mais importante do ponto de vista humano, seu filho. Mas porque ele sabia em quem confiava, e no final ele teve o filho e ele tinha Deus propriamente. Então, o que esse versículo quer dizer é que nenhum amor da vida pode ser comparado ao tipo de amor que eu e você devemos dedicar a Jesus. Ponto. É só isso. Mas, para muita gente, é chocante, principalmente quando o choque se dá por falta de um ensino equivocado. Mas Jesus continua. E aquele, verso de número 27. E quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. De novo, ele está falando para um grupo maior de pessoas que está muito mais comprometido com seus ideais, com os seus planos, com os seus anseios, com os seus pensamentos, com os seus projetos de vida pessoal, é isso, do que propriamente com suas causas. E aí ele faz essa menção a uma ideia que está ali, não só no imaginário, muitos ali sabiam muito bem do que se tratava a pena capital de morte. Alguém carregar uma cruz, se dirigir até o lugar da execução. Todo mundo sabe, fulano está passando aqui aos nossos olhos carregando uma cruz. Só tem passagem de ida. Não tem como retornar. É um caminho sem volta. Então o que Jesus está dizendo é: tomem a sua cruz. Se querem me seguir, tomem a sua cruz, mortifiquem seus ideais. Não, e aqui vale a explicação, não significa que a gente não tenha que sonhar, tenha que planejar, tenha que... ninguém aqui deve viver achando que em nome de Jesus não pode fazer coisas pessoais, planejar família, comprar casa, não é nada disso. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: como o texto está falando de discipulado, o custo, as consequências do discipulado, ele está dizendo o seguinte: vocês analisem porque vocês estão abraçando, ou pelo menos são convidados a abraçar um projeto de vida que tem consequências, por que não dizer difíceis de serem bancadas.
Os discípulos de Jesus, prestem atenção, mesmo para aquele momento mais agudo e tenso da vida dele, ali ser preso, surrado, parar lá no Calvário, as pessoas com medo fugiram, mas percebem que eles foram até lá, e por que não dizer, carregando a cruz com Jesus? Eles foram. Vocês lembram que lá da cruz, Jesus disse para João, até para fazer valer o princípio da família aqui, e novamente tocar naquele ponto que Jesus não se contradiz quando diz que devemos amar mais a Ele do que pai e mãe. Ele olha para João e fala aí, ó, João, cuida dela, é sua mãe. João está lá, aos pés da cruz, com Maria. Ou seja, alguém que saiu da Galileia, percorreu toda aquela jornada e está ali vendo o seu Senhor sendo crucificado. Por quê? Porque estava ele com todos os seus equívocos. E diga-se de passagem, vamos ter também os nossos. Mas se todos os dias a gente se converte um pouco mais aos ideais de Jesus, nós vamos carregar essa cruz que somos chamados a carregar. E aqui a cruz no sentido do martírio, do testemunho. João vai até lá. Maria vai até lá. As mulheres vão até lá. Então ele diz, se você não considerar isso, é em vão me seguir. Jesus não mede a qualidade pela quantidade. Isso eu não estou dizendo que os números são ruins. Mas eu estou dizendo aqui que a preocupação primeira do coração de Jesus é saber se cada um está envolvido nessa causa, não cada um pela sua causa, mas pela causa dele, tão somente dele. Não pelos seus desejos pessoais de ser abençoado, e nada a ver no sentido de não poder ter isso, mas assim, eu quero sonho Jesus com aquela casa de praia, ou com aquela casa de campo, ou com qualquer outra coisa que simplesmente me faça enxergar ele da mesma maneira como ele estava sendo visto ali, como alguém que podia oferecer alguma coisa simplesmente material. Um reino material, um exército que pudesse, humanamente falando, garantir a segurança do povo de Israel. Em várias ocasiões ele vai dizer, eu não estou envolvido com isso. Percebe que é aí que a gente se perde, é aí que a gente se decepciona, achando que muitas vezes estamos ali decepcionados com Deus, mas é que na verdade nós abraçamos outra causa essa que Deus não abraçou. A gente ensinou outras palavras, colocou palavra na boca de Deus, palavras que Deus não disse. Então Jesus está dizendo que devemos considerar essas coisas antes de abraçarmos os seus planos. E aí ele apresenta a parábola do construtor e do rei. Versículo 28. O que Jesus está dizendo? Avaliem, calculem, ponderem, considerem. Quem de vocês, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para se ver como isso vai acabar, se terão condição de chegar ao fim? Vocês pensaram nisso, vocês que estão me seguindo? Jesus falando para aquela gente, e falando para a gente em nossos dias, para eu e você hoje. Vocês pensam nessas coisas? Vocês avaliam essas coisas? E aqui, muito provavelmente, em outras versões se fala sobre aqui também, né, na minha versão, uma torre, em outras, uma só construção, mas a ideia aqui, provavelmente, que Jesus tem em mente, nesse cenário rural que Jesus vivia, era de uma torre construída para armazenamento de grãos. Um fazendeiro naquela época que tivesse uma torre como essa,
era percebido com outros olhos. Gente, como fulano é abastado, que prestígio. O cara era alguém, ninguém, não era todo mundo que podia construir uma torre dessa. Então Jesus olha para aquilo e fala, olha, avaliem porque isso é custoso, me seguir tem um preço, que não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com renúncias pessoais, que tem a ver com renúncias, que tem seus desdobramentos no nosso ego, que transforma o seu caráter, mas tem que perder para ganhar. Avalie isso, para não acontecer, verso 29, de depois haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos que estiverem diante de você, ou todos que olharem lá para a sua construção, disserem, olha lá, começou e ficou pelo caminho, e zombar então de você. Verso 30, esse homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Por quê? Foi imprudente. Por quê? Foi precipitado. Por quê? Não considerou. Então Jesus está dizendo, nessa jornada, vocês que saíram de lá, da Galileia comigo para cá, considerem isso. E chega um momento que muitos ficam pelo caminho. Chega um momento que ele diz para os seus discípulos, até para os mais próximos, vocês também vão querer me abandonar? Porque muita gente ficou pelo caminho, não chegou em Jerusalém porque simplesmente perceberam, não vamos poder usar Jesus em nossos planos, que é o que está acontecendo em nossos dias, diga-se de passagem. Jesus é usado para todo tipo de narrativa, porque o ponto de partida são as narrativas de cada um. E como a gente viu na quinta-feira passada lá no nosso estudo em grupo, o argumento e a resposta que vale não é o de cada um, mas é Jesus como sendo o argumento e a resposta. Então Jesus hoje é utilizado como trampolim para as narrativas ideológicas, políticas, projetos de poder. Jesus estivesse aqui em nossos dias e olhar para trás e falar, olha, considere isso. Eu não estou envolvido na causa de vocês. Eu estou convidando, chamando, conclamando vocês a se envolverem no meu projeto. E isso é bom para vocês. Mas à medida que vocês entendem que é o meu projeto de vida para vocês. Então, olha, considerem. Aí ele também, verso 31, usa um outro cenário. Ou qual é o rei que antes de entrar na guerra contra outro rei, não avalia, não senta primeiro, não considera e consulta, faz as suas ponderações acerca de seu exército? Tem gente suficiente para lutar contra aquele que está vindo contra mim? Ou eu posso ir na cara e na coragem? Que é um dos problemas para muitos de nós cristãos. Nós somos muito intuitivos, muitas vezes. Em nome do Senhor irei, mas não pensa. Fé não mata a razão. Fé e razão andam de mãos dadas. Raciocinar é necessário. Deus fez homens e mulheres seres pensantes. Considerem, avaliem. Não cometa suicídio espiritual. Eu vou porque tenho que ir. Desembestado. Como uma fera do campo. Você vê Jesus chamar cada um de nós para viver dessa maneira? Em nenhum lugar. Pelo contrário. Verso 32, ele vai dizer, pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, ele manda emissário e pede condições de paz. Então, o que eu queria destacar para a gente aqui, nesse dia, é que eu e você precisamos sim considerar as motivações para estar aqui num dia como esse. Precisamos considerar se de fato o que a gente quer que prevaleça é a nossa vontade ou a vontade de Deus. Isso tem um custo.
Em alguns momentos nós vamos precisar ceder, e olha, não são poucos não. Muitos momentos vamos precisar ceder dizendo: Senhor, me perdoa porque eu percebi que te enxergava de uma maneira totalmente diferente daquela que o Senhor deseja ser visto. E dizer para si mesmo: não, eu preciso mudar essa perspectiva, eu preciso calcular a rota, a trajetória. Eu preciso amar mais a Ele do que propriamente os meus desejos. Eu preciso colocar no centro mais Ele, para que aí sim a minha vida seja dirigida não pelos meus ideais, mas pelos ideais dEle. E por que Jesus faz isso? Olha, nos versículos 26, 27 e 33, ele dá razão. Nesses versículos, ele vai dizer que alguém que não esteja envolvido totalmente com ele, devotado totalmente a ele, fizer de qualquer coisa algo maior ou mais importante que ele, vai dizer: não pode ser meu discípulo. Aí lá no versículo 27 agora, ele vai dizer a mesma coisa. Não pode ser meu discípulo quem não leva a sua cruz. No verso 33, assim todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. E tudo aqui, entenda, dentro desse contexto que aqui acabou de ser apresentado, tudo aquilo que não é causa dele. Não adianta desejar se envolver com Jesus para viabilizar seus planos secretos. Lembra daquela? Não adianta. Não adianta. E aí a pergunta para você: você realmente, quando olha para a sua vida, nessa jornada, Jesus já chegou a Jerusalém, mas a gente ainda está no caminho para Jerusalém celestial. Nessa jornada, todos nós saindo da Galileia para Jerusalém celestial, você se enxerga de fato como seguidor de Jesus, à luz daquilo que Jesus definiu ser um seguidor dele? Ou você simplesmente olha para a sua vida e está mais preocupado em tornar tudo da sua vida mais importante do que fazer tudo da sua vida algo mais importante do que o próprio Jesus? Jesus olha para esse tipo de ideia e fala: não pode ser o meu discípulo. É preciso planejar, é preciso considerar antes de tomar qualquer iniciativa e ação, mas é necessário também que você decida. Não é porque você olha e diz: e agora, o que eu faço? Vou ficar em cima do muro. É impossível permanecer neutro diante do Evangelho de Jesus. Você precisa, assim como eu, todos nós precisamos tomar a decisão de segui-lo pelas motivações dele, pela maneira correta, para seguir na direção certa. E quando assim nos desviarmos, termos também o referencial para dizer: não, eu preciso retomar o rumo, por uma razão simples. O que esse texto quer nos ensinar é que Jesus não precisa de seguidores que não estejam completamente comprometidos com a sua causa. Ele definitivamente não precisa. Então, nessa manhã, considere o modo como você tem decidido seguir aquilo que você chama de vida cristã. Não são poucas as vezes que nos pegamos totalmente equivocados naquilo que a gente chama de vida com Deus, de vida cristã. Por quê? Porque no fundo, o nosso desejo é ver realizado
concretizado planos que não são os planos de Jesus. Então, que o Senhor nos ajude a corrigir as rotas, a pavimentar o nosso caminho com as causas de Jesus, e tão somente apenas as causas de Jesus. Amém?